Bom dia, Juliano. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo. Mandar a lista de presença aí no chat, a gente já começa, tá? Tá bom. Bom dia, Kaique. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo. A lista de presença está aí no chat. Já assine que daqui a pouco a gente começa. Beleza. Bom dia, Maria. Tudo bem? Lista de presença está aí no chat, tá? Vamos começar. 2 minutinhos. Pronto, já chegou ali a presença dos três, Kaique, Juliano e Maria Eduarda. Se alguém chegar depois, vocês coloquem aí, por favor, no chat o link da lista de presença. Vamos lá. Tem esse brilho aqui que eu não estou enxergando. Nós estamos vendo nas nossas últimas aulas, né, o PET do segundo ano, volume de número 3, vendo o conteúdo de trigonometria, mais especificamente falando sobre semelhança entre triângulos. Então, vimos que esse é o primeiro tópico aí, antes de entrar na parte... Esse tópico, na verdade, de semelhança, ele é da geometria, né? Mas é uma preparação aí para poder falarmos sobre a trigonometria. Então, estamos aqui ainda na semana de número 1. E o nosso objetivo hoje é terminar a correção da semana de número 1 e eu vou explicar os tópicos aí da semana de número 2. Aí na aula que vem eu explico os tópicos da semana de número 3 e a gente já começa até alguns exercícios. Essa parte aqui no triângulo retângulo, ela é mais tranquila.
Vimos nas nossas aulas, na aula da semana passada, nós corrigimos o exercício de número 3 e o de número 2. Não foi isso? E porque eu comecei de trás para frente, visto que eu achava o exercício de número 1 um pouco mais chato. Então, a gente já fez a correção deste exercício aqui de número 3. Vimos também a correção do exercício de número 2. E na aula de hoje faremos a correção do exercício de número 1, tá? Que foi o que ficou faltando. Assim que eu terminar a correção do exercício de número 1, eu mando o link para vocês. Conforme eu havia combinado, né? Nós faremos a resolução das atividades do PET pelo Google Formulários para os alunos que estão na aula. Então, aqueles que vêm na aula, que estão participando, daqui a pouquinho eu mando o link e vocês vão simplesmente marcar as alternativas. Terminada a aula, eu fecho o formulário, de modo que só vai participar aqueles que vierem aqui na nossa aula. Ok? Vamos lá. Antes de falar sobre esse exercício número 1, vamos recordar aqui, né, o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando semelhança entre triângulos. Para que serve discutir semelhança entre triângulos? Serve para o seguinte: quando eu tenho dois triângulos e eu sei que eles são semelhantes, eu consigo estabelecer relações entre o comprimento aqui dos lados deles. Então, se eu sei que esse triângulo menor é semelhante ao maior, eu consegui estabelecer a relação de semelhança, eu consigo descobrir os lados, quanto mede esses lados aqui desse triângulo maior, sem necessariamente ter que medi-lo. Então, isso tem uma certa aplicabilidade, não diretamente que alguém vá fazer esse triângulo e calcular ele na mão, mas muitos instrumentos de medida, né? Tem um instrumento chamado, que não é bem semelhança de triângulos, mas teodolito, que ele é utilizado para medir distância, tem aparelhos que são utilizados para medir altura. Você não vai medir a altura de um prédio pegando uma fita métrica, né? Ou pegando uma régua e uma trena. Por maior que seja a trena, você não vai subir uma trena num prédio lá de 30 metros, né? Que seja até mais do que isso. Você não vai fazer. Então, você estabelece critérios, né? Você utiliza instrumentos de medida que vão se pautar na semelhança de triângulos e na trigonometria de um modo geral. Bom dia, Kaique Conká. Bom dia, professor. Vamos iniciar daqui a pouco a correção do exercício número 1. Estou só recordando aqui alguns tópicos, tá? Então, vimos que existem 3 casos de semelhança entre triângulos. O primeiro caso, e lembrando que eles são semelhantes, né? E quando eu digo semelhante, significa que no primeiro caso, o primeiro caso de semelhança é o caso ângulo-ângulo. O que isso significa? Que eu tenho dois ângulos, né? Os dois ângulos deste triângulo são congruentes a dois ângulos deste outro triângulo. E óbvio, né? Se dois ângulos são congruentes, o terceiro também vai ser. Mas se a gente conseguir provar a igualdade, a congruência entre esses ângulos, já está comprovada a semelhança. O que significa congruente mesmo? Ai, meu Deus do céu. Alguém me fala, porque eu falei isso 1 milhão de vezes na aula passada. Repete aí, congruentes. Congruente. Iguais. Quase. Parecidos. Quase. São parecidos, só que em geometria a gente não utiliza muito o termo iguais, né? Vai, gente. É mais simples que parece. Ó, esses ângulos aqui. O ângulo A é congruente ao ângulo B. O ângulo B de bola aqui é congruente ao ângulo E. O que isso significa? Congruente. Estou com medo na hora que eu abrir aqui aparecer a resposta. Ah, vou mostrar a resposta aqui, que ninguém está falando. Está em algum lugar aqui. Congruência. Condição de existência. Aqui, ó, esse símbolo é o símbolo de congruente.
Lembra que são as 3 barrinhas de igual? Falamos isso na aula passada. Aqui no PET, congruente. 2 triângulos são congruentes quando eles têm mesma medida, tá? Então, congruente significa mesma medida. Quando este ângulo aqui tem a mesma medida, eles são chamados de congruente. Ah, professor, é igual. Eu falei igual, mesma medida, mesma coisa. Não, não é. Né? Nós já discutimos na aula passada que para ser igual, esse ângulo teria que estar no mesmo lugar que o outro. Se eles estão em lugares diferentes, eles não são iguais. Porque igualdade pressupõe que é tudo, todas as características são iguais. Não é. Então, eles são congruentes, mesma medida. Pelo amor de Deus, anota isso aí, que quinta-feira eu vou perguntar isso de novo. Primeiro caso, 2 ângulos congruentes. Segundo, vou pular o segundo, que eu acho ele mais chato, vamos para o terceiro. Terceiro caso, para dizer que 2 triângulos são semelhantes. Lado, lado, lado. Ou seja, quando os 3 lados deste triângulo são proporcionais. Então, se eu vier aqui e multiplicar esse lado por um valor, tá? Um valor qualquer, por exemplo, 2, né, que é o caso desse, ó, 3,5 vezes 2 deu 7. Eu tenho que multiplicar todos os outros lados para que eles sejam proporcionais. Então, é como se eu pegasse um triângulo pequenininho e um triângulo idêntico a ele, com as mesmas características, só que maior ou menor, tá? Então, depende aí da constante de proporção. Eu posso ter uma constante que vai ampliar e uma constante que vai reduzir. Então, aqui no caso, eu estou ampliando. Ó, esse triângulo é o dobro do menorzinho. Aqui mede 3,5, aqui 7. Aqui mede 2,5, aqui 5. Aqui 4 e aqui 8. Então, esse tem o dobro de tamanho do menor. É o terceiro caso. O segundo caso diz o seguinte: eu tenho 2 lados proporcionais. Então, esse lado aqui é proporcional a esse também. Então, ó, 3,5, 7, 4 e 8. 2 lados proporcionais. E o ângulo formado por esses lados proporcionais são congruentes. O que significa congruente? Com a mesma medida. Ah, obrigado. Que bom, que bom. Anotou aí, né? Então, tem a mesma medida. E esse ângulo aqui tem a mesma medida que o anterior. Então, são esses os 3 casos de semelhança. O exercício de número 1 dessa semana aqui, ó, é um exercício do Enem e ele é um exercício chato pra caramba, tá? Por que ele é chato? Porque aqui nessa figura existem vários triângulos, vários, tá? Não sei, daqui a um pouco a gente vai fazer um exercício para tentar identificar esses triângulos. E eu vou ter que ver que um é semelhante ao outro. E depois de estabelecer a semelhança entre esses triângulos, eu vou tentar achar essa altura aqui, ó, esse comprimento aqui, EF, tá? Que vai de E até F. Não é que é difícil, mas é chatinho. E aí ele vai envolver algumas questões até de álgebra também. Eu deixei a correção aqui para nós utilizarmos. Mas vamos lá. Primeira parte do exercício. Vamos tentar identificar quais os triângulos que nós temos aqui. Tá? Quais são... Deixa eu abrir um já. Eu já fiz esse exercício, não, né? Essa primeira parte? Acho que não. Teve uma sala que eu lembro que eu fiz. Que eu só comecei a mostrar os triângulos. Mas vamos lá. Ó, olhando aqui para esta imagem. Vocês vão me falar quantos triângulos vocês conseguem ver aí. Não quantos, vocês vão me identificar os triângulos. Eu vou exemplificar para vocês. A imagem está distorcida ou dá para vocês verem aí bem a imagem? Dá para ver, né? Dá para ver bem. Porque aqui para mim ela deu uma desfocada, mas acho que pelo celular fica bom. Vou abrir um já aqui que fica melhor para ilustrar. Ó, tá aqui o triângulo. Uma forma de identificar, como que eu quero que vocês me falem quais triângulos vocês estão vendo. Pelos vértices, tá? Pelos nomes dos vértices. É assim que a gente identifica um triângulo. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho o triângulo. O triângulo C, A, B de bola. Tá vendo? É esse triângulo aqui, ó.
CAB. Outro. Eu vou usar o mesmo. Onde tem outro triângulo aí? 2. Quê? DAB. Você tem que me falar as coordenadas dele, tá? Vou colorir de outra cor agora. DAB. Juliano, né? Sim. A gente vai precisar desses triângulos daqui a pouco, esses dois principalmente. DAB. Tem mais? Tem um monte. Tem outros, mas são pequenos. Tem A, E, F. AEF. Também vamos usar ele. Calma que eu tenho que colorir aqui, peraí. AEF. A, C, E. Isso, agora eu vou ter que trocar o desenho, porque senão vai ficar muito poluído o negócio. Qual que foi o que você falou? Repete. F. Repete. A, C. ACF. Ok. Não, meu filho, ACF não forma, não. Professor. C, E. ACE forma, ok. Outro. Aqui, né? Ó. AEF. Vários triângulos. Mas eu não vou ficar identificando todos, não, porque eu já cansei. Aqui forma um, ó, AEF. Aqui forma outro, ó. EBB. E aqui embaixo forma mais um. Que cor que eu não usei? Amarelo. Aqui, ok? Então, vocês têm que conseguir olhar para esses vários triângulos que estão representados nessa figura. Aqui nós vimos 4, aqui nós vimos 3, né? Mas um eu repeti ele 2 vezes. Então, são 6 triângulos, na verdade. Estão conseguindo ver esses vários triângulos aí? Beleza, essa primeira parte? Sim. Agora, nós vamos olhar para esse daqui, ó, e tentar ver algumas relações entre eles. O que nos interessa? Até ler o enunciado de novo. Ó, o dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar 2 postes de comprimento iguais a 6 e 4. Aqui mede 6 e aqui mede 4. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD. E a haste é representada pelo segmento EF. Então, esse aqui é o poste que o cara vai construir, tá? Esse segmento aqui, EF. Todos perpendiculares ao solo. O que significa dizer que é perpendicular, né? São conceitos aí da geometria. Perpendicular é que forma um ângulo de 90 graus. Então, esse segmento aqui, ó, o segmento AC, ele forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto com o chão. Significa que ele está em pezinho, ele não está torto. Que é indicado pelo segmento de reta AB. Então, esse AB é o chão. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço. Então, aqui, ó, esse o AD, que está na diagonal, esse CD, são os cabos de aço que serão instalados. Qual é o comprimento do segmento EF? Tá? Eu quero saber o comprimento da haste que vai ser instalada. Vamos lá, então. Aí é que fica a parte chata, né? A gente identificou os triângulos, eu quero saber essa altura aqui, ó. Para isso, eu vou dar nome aí de letras, de incógnitas, que são valores desconhecidos, mas que nós iremos utilizar. Quais são esses valores? Ó, a distância do segmento A até o segmento F, é essa distância aqui, ó, da ponta desse poste até a haste, eu vou chamar de Y. Certo? Então, essa distância aqui é Y. A distância que vai de F até B, eu vou chamar de Z. Ok? Que é esse segmento aqui, de F até B. E o tamanho da haste, que é o valor que eu quero de fato descobrir, né, que é esse segmento EF, eu vou chamar de X.
Mas por que você está chamando ele de letras, assim, como uma letra só? Porque eu quero, tá? Se você quiser chamar de AF, de FB, não tem problema. Mas eu acho que utilizando uma letra só para indicar esse valor numérico, que é o que eu quero descobrir, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas se não quiser, não precisa, mas eu acho que fica melhor. Então, o valor que eu quero descobrir é esse X aqui. Ok? Vamos lá para a primeira definição. Eu tenho que partir da semelhança de triângulos para conseguir descobrir essa altura. Então, eu tenho que olhar para esse triângulo maior aqui, ó. Esse triângulozão, que é o ACB, na verdade, o ABC, né? Que está ilustrado aqui, ó. Esse triângulozão ABC. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso. Peraí, gente, estou tentando um negócio aqui, mas não deu certo, não. Ó, esse triângulo ABC, ele é semelhante, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo que está aqui menor, ó, que é o triângulo BEF. Esse que está aqui dentro. Tranquilo? Professor, por que você está dizendo que eles são semelhantes? Ora, eles têm o mesmo ângulo aqui em comum, não tem? Esse ângulo não pertence aos dois? Não tem um ângulo aqui, ó. Essa abertura entre eles não é igual. Então, eu tenho um ângulo que eu já sei que é igual, tá? Se eu sei que eu tenho um ângulo, já está garantido. Agora, eu tenho que ver o outro caso. Para que eles sejam semelhantes, eu tenho que ter dois pares de ângulos iguais. Eu sei que esse ângulo reto aqui, ó, aqui é um ângulo reto de 90 graus, certo? Aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus, porque o exercício falou que todos esses postes são perpendiculares ao chão. Então eu tenho dois ângulos iguais. Se eu tenho dois ângulos iguais, eu posso dizer que esses triângulos são semelhantes, visto que o primeiro caso de semelhança me diz ângulo, ângulo. Se eu tenho, e não é igual, né? Eu estou falando igual por força do hábito aqui, mas é errado. Eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Nesse caso aqui é igual, porque está em cima do outro. Mas os outros dois são congruentes. Então, eles são semelhantes. Primeira verdade, tá? Que eu já tenho. O triângulo ABD é semelhante ao triângulo AEF. O triângulo A... Ah, mas eu comecei do lado contrário. Mas não faz diferença. Tá aqui, ó. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo BEF. BEF. Tranquilo? Já sabemos isso. Essa é a primeira verdade que nós temos. Tá? Então, registrem ela aí. Segunda verdade, que é usar um raciocínio semelhante. Deixa eu apagar esses coloridos. Para o outro triângulozão aqui, que é o mesmo caso. Ó. Esse triângulo... Ih, trem claro, não dá nem para ver. Esse triângulo ABD, que é esse daqui, ABD, é semelhante a esse outro, que é o AEF. Por quê? É a mesma coisa, né, gente? Mesma coisa do anterior. Um está dentro do outro, o pequenininho está dentro desse daqui. Então, o ângulo aqui é igual. Esse outro aqui também é um ângulo reto. Tá? Aqui é um ângulo reto e aqui é um ângulo reto, que é de 90 graus. Portanto, eles têm dois ângulos congruentes. Tá? Se eles têm dois ângulos congruentes, eles são semelhantes. É a segunda verdade, que é a parte mais chata de mostrar para vocês. O triângulo ABD é semelhante, lembrando que esse sinal de tio aqui significa semelhante ao AEF. Tranquilo, gente, para enxergar isso ou está muito chato de ver? Até agora tá tranquilo. Que bom. Agora vamos para a segunda parte. O mais enjoado, como eu disse, é enxergar essa semelhança entre eles, porque está tudo um dentro do outro, né? É tudo misturado, então é chato para a gente visualizar. A partir do momento que eu visualizei, eu consigo partir para conclusões. Quais conclusões? Ó, se eu sei que o triângulo ABD é semelhante ao triângulo AEF,
eu posso estabelecer relações de proporcionalidade entre os segmentos. Ou seja, é isso que está escrito aqui, ó. Eu estou colocando, às vezes fica meio poluído para vocês verem. Gente, que mosquitinho enjoado que está aqui dentro. Fica meio poluído, mas dá para vocês entenderem, ó. Quando eu tenho segmento de reta, quando eu estou falando de lado de um triângulo, eu tenho que colocar um tracinho em cima aqui das letras, tá? Que isso significa, é o segmento que vai do ponto B até o B. Então, quando é segmento, é um tracinho em cima, certo? Então, por isso que eu coloquei tracinho em cima de todos. Ah, professor, mas o PET não trouxe nenhum disso. O PET não trouxe. Mas ia fazer o quê, né? Deveria ter trago, ó. Aqui ele tinha que ter posto um tracinho em cima dos segmentos, para indicar que é segmento, porque senão é 2 pontos quaisquer, não está falando que é o segmento. É um segmento que vai de B até D. Olhando aqui para o desenho. Ó, o lado BD, que é esse lado aqui, que mede 6, o lado BD é proporcional ao lado EF. Então, BD é proporcional a EF. Vou tirar as cores de novo para mostrar para vocês aqui, ó. Esse lado BD é proporcional a EF, certo? Sabemos também, da mesma forma, que o segmento AB é proporcional a AF. Onde que está o AB? AB, que é esse grandão aqui, ó. Esse grandão é proporcional a AF, que é o pequenininho. Não vai dar para ver, porque vai ficar tudo verdão aqui, mas dá para ver, né? Esse verdão maior é proporcional ao verdinho menor. E o vermelho maior é proporcional ao vermelhinho menor aqui. Tá vendo? Que esse triângulo aqui está dentro do outro. Com isso, o que eu sei? Né? Eu sei que esse lado BD, ó, mede 6. Certo? Então, eu vou substituir agora os segmentos pelos valores que cada um mede. O segmento BD mede 6. Está aqui. Lembra que eu havia chamado de letras, né? Porque eu prefiro trabalhar com X, Y, Z como incógnitas. Ó, o segmento EF, o EF, que é esse daqui, eu vou chamar ele de X. Tá? Então, EF é o valor que eu quero descobrir, que é X. O segmento AB, que é o grandão, é Y mais Z. É o comprimento de Y mais até o Z. E o comprimento menor desse triângulozinho é o Y. Vira, gente, são 3 incógnitas que eu vou trabalhar elas todas misturadas para descobrir o valor de X. Exercício chato pra cacete esse. Acho até que nem deveria ter colocado isso no primeiro exercício. Aí, eu tenho essa proporção. 6 está para X, da mesma forma que Y mais Z está para Y. Como que eu resolvo? Eu multiplico cruzado. Tá? Então, eu vou ter 6 vezes Y é igual a X mais X que multiplica Y mais Z. Tá? Guarda essa igualdade. Guarda isso que a gente vai usar daqui a pouco. Beleza? Segunda parte de forma análoga, de forma muito semelhante. Eu tenho que o triângulo ABC, ó, que é esse grandãozão aqui, é semelhante ao BEF, que é o pequenininho que está dentro dele. Ok? Então, já vimos esses casos. O que eu sei? Que o lado AC é proporcional a EF. AC, que é esse daqui, é proporcional a EF. Tá? Ladão de um com ladão desse daqui, com esse ladinho menor. Sei também que o AB é proporcional a BF. AB, esse lado grandão, é proporcional ao BF, que está aqui. Ah, ficou até bonitinho o desenho aqui, acho, para vocês verem. Ó. Dá para ver agora que eles são proporcionais. Substituindo pelos valores, eu sei que a C mede 4, o exercício falou, aqui mede 4. O segmento EF, que é o que eu quero descobrir, né, que é essa haste aqui, eu estou chamando ela de X. E o AB
que é esse, é y mais z, né? A até b é y mais z. Entendeu? E o BF é o z sozinho. O BF está aqui. De novo, multiplicando cruzado. Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter 4z, né? 4 que multiplica z é igual a x que multiplica y mais z. Segunda verdade que nós já concluímos. Fato? Nós chegamos nisso e chegamos nisso daqui. Terceiro procedimento. Ora, aqui não é x que multiplica y mais z? Aqui também não é x que multiplica y mais z? Então significa que eles são iguais. São iguais. Isso daqui, ó, é igual a isso daqui. É por isso que eu coloquei de 1 e de 2 temos que esse valor verdinho aqui é igual a esse roxo. Portanto, se isso daqui mede 6y, eu vou substituir isso daqui por 6y. E aqui eu sei que mede 4z. Ok? Então tem que ir voltando lá para vocês conferirem. Logo, eu tenho que 6y é igual a 4z. Nossa, professor, não ajudou muito não. Mas estamos caminhando. Estamos caminhando aqui. Isola o y. O 6 está multiplicando, passa para lá, dividindo. 4z dividido por 6. Disso, que é algo importante, nós vamos substituir esse valor y aqui numa igualdade lá da primeira. Pode ser na primeira ou na segunda, mas eu escolhi substituir na primeira equação. Então, ao invés de y, ó, eu vou utilizar 4z dividido por 6. Então, lá de 1 nós temos 6y é igual a x, que multiplica y mais z. Substituindo y por 4z sobre 6, aqui ao invés de y eu coloco 4z sobre 6. Eu tenho essa equação. Agora é só ir desmembrando a equação, né? É só ir resolvendo, ó. Eu apaguei, mas vou voltar. 6 que multiplica 4z, 24z dividido por 6. É igual a x que multiplica o que está aqui dentro. Como que eu resolvo, né, a soma de uma fração com um número? Tiro o mínimo múltiplo comum de 6 e aqui é como se tivesse o 1 invisível. Então, 6 vezes 1 vai dar 6. Agora, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 4z, 4z. 6 dividido... Vou até pôr aqui esse 1 para ficar melhor para vocês verem, ó. Que é z sobre 1, tá? Que é a mesma coisa que z. 6 dividido por 1, 6 vezes z, 6z. 4z mais 6z, 4 laranjas mais 6 laranjas, 10 laranjas. Tranquilo? 4 laranjas mais 6 laranjas, 10 laranjas. Resolvendo agora. Ó, o x... está multiplicando. Aqui esse x também é como se eu estivesse transformando ele em fração. Tá? Então fica x sobre 1, que é a mesma coisa que x. Aí multiplica parte de cima com de cima, de baixo com de baixo. X vezes 10z, 10z que multiplica x. 1 vezes 6 é 6. Multiplicando cruzado, multiplico esse daqui por esse. Um cruz. 24 vezes 6, 144. 6 vezes 10z vezes x, 6 vezes 10, 60. Simplifico, tá? Eu tenho o z, que é o mesmo valor, ó, o mesmo valor aqui dos dois lados. Simplifica o z dos dois lados. O que sobra? 144 é igual a 60. O 60 está multiplicando, passa para cá, dividindo. 144 dividido por 60 é igual a 2,4. Ufa, terminou. Achou o valor de x, que eu estou chamando de x, mas na verdade é o segmento EF, né? Que é o valor da haste. A alternativa correta é a letra C, 2,4. Chato pra cacete esse exercício, né, gente? Ele envolve... É tipo o exercício de Enem, só que é um Enem mais antigo, né? Aquele Enem mais conteudista, né? Não é tanto como está hoje, não. Por que ele é chato? Ele está envolvendo semelhança de triângulos, tá? E com triângulos um dentro do outro, que é mais difícil ainda de conseguir ver a semelhança. Ele traz
Proporcionalidade, ok, né? Que é a visualização da semelhança, depois estabelecer as proporções. E ele traz uma parte algébrica, que é chata, né? Que é aquela parte que vai envolver tipo uma resolução de um sistema de equação, né? Que a gente começou a ver isso um pouco no primeiro bimestre. Então, essa parte algébrica aqui, ela não é simples chegar nessas conclusões. Então, é isso. Essa é a resolução do exercício. Aqui, existem caminhos mais simples, tá? Eu poderia cortar os 6 aqui, mas eu quis fazer de uma forma, ficou maior, mas eu acho que ficou mais claro os passo a passo. Quem quiser, depois eu mando a correção explicando aqui, ó, bonitinho digitado, para quem quiser ver. Dúvidas, gente? Comentários, sugestões? Não, Entendeu? Conseguiu entender o exercício bem? consegui. Assim, a pessoa não pega totalmente, né? Mas dá pra entender. O ideal para aqueles que quiserem se dedicar mais e entender melhor isso é vocês pegarem agora a resolução e tentar fazer à mão sozinho, sabe? Vai olhando, fica melhor para entender. Vamos ver se vai dar certo abrir isso aqui, não vai dar certo. Ó, eu não mandei o formulário para vocês responder ainda não, né? Não. Tá, desculpa eu ficar perguntando isso, mas essas turmas tudo igual, eu às vezes me confundo. Então, vou retomar a coleta aqui para vocês e vocês vão poder responder, a gente vai fazer junto, tá? Foi o meu combinado. Vocês conhecem o Wesleyame da outra sala? Sabem quem é? Não. Ele é do segundo ano 9. Acho que é 9 mesmo. É do 9. Enjoado pra caramba, mas eu gosto muito do Wesleyame. E a fala dele foi verdadeira, sabe? Ele falou, professor, eu não tô vendo vantagem em assistir as suas aulas pelo Google Meet. Porque eu fico aqui assistindo a aula, tudo bem, que tem a presença, que tem a nota maior. Mas eu continuo tendo que fazer os exercícios do mesmo jeito. E aquele que nunca veio na aula, que pega essas resoluções todas prontas no Braille, só copia e manda as fotos. Não é justo. Eu falei, gente, você tem razão, não é justo mesmo não. Então, por isso eu resolvi fazer as perguntas pelo Google Formulário, para vocês que vêm na aula não ter que fazer no caderno, tá? Vocês vão poder fazer a resolução agora junto comigo. Depois vocês agradeçam. Se vocês gostarem, agradeçam ao Wesleyame. Tá aí o link, gente. Clica no link, abre o formulário aí e vocês já têm as respostas da aula passada, né? Se precisar, eu até repito de novo aqui. Mas não é a ideia, não. A ideia é que a gente faça na mesma aula, tá? E aí, marquem as alternativas corretas aí, ó. Então, põe... Tem 9 pessoas que já responderam. Deixa eu ver quem já respondeu. Se alguém dessa sala já respondeu, mas acho que não. O Wesleyano, Fabíola, Venilson, só o pessoal das outras salas. Ó, coloca seu e-mail, por quê? Porque vai chegar a resposta lá como comprovação. Tem que ser um institucional? Não, qualquer e-mail que você quiser, você coloca aí, tá? Só para você ver que vai vir a resposta para o seu e-mail. Coloca o seu e-mail, turma segundo ano 6, teste, prof, por só teste. Apareceu aí para você, gente, as perguntas? Apareceu. Então vai, responde agora. Tem que responder agora porque eu vou fechar o formulário. Ó, questão de número 1. A resposta correta é 2,4. Nós fizemos agora. Questão de número 2. Que é aquela da garagem lá, né? Que eu não lembro mais qual é a resposta. Deixa eu ver. Cadê, gente? A 2. O nível da garagem tem que ser elevado em 40 centímetros. Então, é elevado em 40 centímetros. É a letra A. Elevado em 40. A questão de número 3. A questão de número 3, quando mostra os dois triângulos semelhantes, nós temos que x
vale 15, x vale 15 e y vale 5. X vale 15 e y vale 5. Então, a resposta correta é a segunda alternativa aí. X é 15 e y igual a 5. Aí põe para enviar uma cópia para vocês comprovar que vocês enviou. E clica em enviar. Vamos ver quem já fez. Muito bem, Kaique. Muito bem, Juliano. Muito bem, Kaique com C. Muito bem, Juliano com J e Kaique com K. Falta... Eu demorei porque tinha anotado no caderno, sabe? Tranquilo, Kaique. Quando eu tava explicando, eu tava procurando agora. Que gracinha, todo mundo usando o e-mail institucional. Muito bem, fico muito feliz. Maria, cadê a Maria que vai mandar isso? Maria Eduarda e Letícia, cadê as duas bonitas? Que não chegou essa resposta. É Maria Eduarda mesmo, Maria? Ou é outra Maria? Maria Rodrigues. A1, Maria. A1 nós fez agora, Maria. A 2,4. A1, 2,4. É a primeira. 2,4. A 2 elevado em 40. E a 3 é a segunda alternativa. X igual a 15 e y igual a 5. Esperar, Maria e Letícia, para eu passar para o próximo. Letícia chegou, muito bem, Letícia. Tranquila aí, Maria? Maria Rodrigues. Ó, vai lá, Maria, qualquer coisa ela me chama no WhatsApp e eu passo para ela depois. Então, gente, vocês já fizeram a semana 1, não precisa preocupar em enviar foto nem fazer mais nada. Se quiser tirar o print e postar lá, tudo bem. Professor, eu fiz no caderno, eu quero mandar as fotos que eu fiz no caderno. Então faz também, põe. Mas a semana 1, matemática, já está resolvido, tá? Vamos para frente, para o segundo. Gente, mas essa Maria está arrumando. Só clicar em enviar, que isso, demora. Próximo. Semana 2, porque eu ainda quero terminar a semana 2 e a 3 semana que vem, tá? Vamos para frente. Os exercícios da semana 2 são mais fáceis. E da 3 também. O que nós vamos trabalhar na semana 2? Gente, tentem fazer os exercícios antes. Vocês têm 1 hora à disposição de vocês aí no intervalo. Tenta fazer os exercícios da semana 2. Que aí na próxima aula é só a gente corrigir, né? Fica melhor para vocês entenderem. Mas basicamente ele vai trabalhar com 2 conceitos. 2 conceitos que são mais enjoadinhos aí. Mas são os conceitos simples, lá da geometria, tá? Que é o conceito de perímetro e área, tá? Perímetro, não perímetro, tá? Tem aluno falando perímetro. Perímetro e áreas. Área de um triângulo, né? É difícil a gente conceituar área, explicar o que é. Mas a área é a região interna de um triângulo. De uma figura qualquer, né? Pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, uma circunferência, qualquer figura que você pensar. Mas a área, ó, é essa região interna aqui, tá? Área. Região é 2 dimensões, ok? Então, eu tenho uma largura e um comprimento. 2 dimensões quando eu estou falando de área. É um plano. A área é um conceito relacionado a plano. Então, eu tenho um plano, qual que é... Pensar em quantidades, né? Se eu pensar assim, quadradinhos, quantos quadradinhos eu consigo preencher esse espaço? Como eu disse, é difícil conceituar área, mas visualmente dá para vocês verem o que é a área dessa figura, tá? Perímetro. Alguém arrisca um palpite aí para que é perímetro?
Altura vezes largura. Não, isso é a área. Essa é a forma da área do triângulo. Base vezes altura, ou largura Já tô vezes altura. esquecido de tudo. Já tô Repete. esquecido de tudo. Eu tô falando que eu já se esqueci foi de tudo. Tem que relembrar de novo. Não, mas é normal esses esquecimentos de vocês, eu nunca vi. Isso aí vocês viram lá no fundamental. Geralmente, todo fundamental estuda a parte de geometria plana, né? Mas ninguém arrisca um palpite aí que é perímetro? Que isso, gente? Passa em filme direto, vamos cercar o perímetro. Repete, Juliano. A soma de todos os lados. Isso, Juliano, muito bem errado, na verdade, mas tá certo. Esse conceito seu é um conceito errado, mas que ele é muito difundido, tá? Várias pessoas falam isso. É até uma teoria que eu tenho. Quando eu pergunto o que é perímetro, a pessoa fala, é a soma dos lados, em partes, tá? Porque esse conceito de perímetro como soma de lados só serve, no caso, para figuras poligonais, ou seja, formada por segmentos de reta. Se eu tiver uma circunferência, a circunferência não tem perímetro? Ô, Maria Eduarda, chegou a resposta, hein? Graças a Deus, tá aqui. Hein, Juliano? Uma circunferência, ela tem perímetro? Bom, faz sentido, tem, mas eu não sei como faz para medir, não. Nós vamos estudar isso em algum dia. Aqui uma circunferência, tá? Ela tem lado? Não, ela não tem lado. Circunferência não tem lado nenhum, mas ela tem perímetro, tá? O que é o perímetro? É a borda, é o contorno da figura, tá? Então, quando eu falo perímetro, eu estou me referindo ao contorno da figura, ok? Que no caso da circunferência é esse daqui, ó, é o contorno em volta. No caso do triângulo, é o contorno também. Professor, mas nas figuras poligonais, né, nas figuras formadas por segmentos de reta, quando eu tenho figura com segmentos aqui, ó, retas, é a soma dos lados. Isso, é a soma dos lados. Mas é uma frescura aqui, mas é bom a gente diferenciar os conceitos, tá? Então, perímetro de uma figura poligonal é a soma dos lados. Mas eu prefiro a definição contorno, borda. É a borda da figura aqui. Então, olha, eu tenho uma região qualquer, tem um quintal. Eu vou gramar esse quintal. Para isso, eu preciso da área. Eu vou colocar a grama preenchendo todo o espaço. Agora, eu vou cercar esse quintal, uma cerca, com arame ou um muro. Então, o muro ele vai vir no entorno da figura, tá? No contorno aqui. Essas são as duas diferenças. O que isso tem a ver, né? Qual é a relação entre perímetro, área e triângulos semelhantes? Dados dois triângulos semelhantes, olha que legal, olha que interessante. Se esse triângulo é semelhante a esse, por que eles são semelhantes, professor? Nesse caso aqui, os lados, né? Os lados são proporcionais, ó. 4, 8, que é dobro, né? O dobro de 4 é 8. O dobro de 6 é 12. E o dobro de 7,2 é 14,4. Então, esse triângulo é semelhante a esse porque os lados são proporcionais. É o terceiro caso de semelhança. Ó, terceiro caso. Lado, lado, lado. Sempre, tá, gente? Sempre que falar, professor, esse triângulo é semelhante. Por quê? Porque se enquadra no terceiro caso, ou no segundo, ou no primeiro. Tem que justificar o porquê. Então, eles são semelhantes porque eles se enquadram no terceiro caso. Os lados são proporcionais. Uma vez que os lados são proporcionais, esse está para esse, esse está para esse, 7,2 para 14,4, eu também sei que o perímetro entre eles é proporcional. Olha que legal, meu povo, que legal. O perímetro de um é proporcional ao perímetro do outro. E aí eu chego nessa bonita igualdade aqui, ó. 4 está para 8. Deixa eu ver se eu abro. Não vai dar certo. Mas, ó, 4 está para 8. Esse lado está para esse. Da mesma forma que 6 está para 12. 6 está para 12.
Da mesma forma que 7,2 está para 14,4. Da mesma forma que 17,2, né? 4 mais 6, 10. 10 mais 7,2, 17. Então, o perímetro desse triângulo aqui é proporcional ao perímetro do triângulo maior. 8 mais 12 é 20. 20 mais 14,4 é 34,4. Então, eu estabeleci uma proporcionalidade entre os 3 lados e o perímetro. Olha só, que bosta, professor. O que serve isso? Vai servir para a gente achar os lados, tá? Se eu tiver o perímetro de um, eu consigo achar o perímetro do outro. Se eu tiver o lado de um, eu consigo achar o lado do outro. Que bonitinho. E lembrar, né, gente, o que é quando eu estou falando de proporcionalidade? Significa que se eu dividir isso daqui, ó, 4 dividido por 8, meio, né? Dá 1 sobre 2. Se eu simplificar por 4, fica 1 sobre 2, que é o mesmo que 0,5. 6 dividido por 12, meio, né? 4 pães para 8 pessoas, meio pão para cada. 6 pães para 12 pessoas, meio pão para cada. 7,2 dividido por 14,4, 0,5. Então, o resultado da divisão aqui, ó, é igual para todo mundo, tá? Que vai ser 1,5. Esse valor 1,5 nós chamamos de constante de proporção, tá? É a minha constante de proporcionalidade. É o resultado quando eu divido o numerador pelo denominador. Quando eu tenho área, e eu já vou adiantar isso, porque semana que vem a gente ganha tempo na hora de fazer o exercício. Quando eu tenho área, não vale a proporcionalidade, tá? Ela não vai valer. Por quê? Como o Kaique com C disse agora há pouco, a área de um triângulo é calculado base vezes altura dividido por 2. Tá? Base vezes altura dividido por 2. A área entre eles não é proporcional, porque a área de um vai dar 12 e a do outro vai dar 48. Mas eu sei, então, ó, é diferente, né? 12 dividido por 48 dá 1,4. A constante de proporção era meio, então não serve para a área. Mas eu sei que a área vai ser esse valor ao quadrado, tá? Então, se eu pegar 1,1 sobre 2, que é a constante de proporção lá do perímetro e dos lados, e elevado ao quadrado, eu vou achar a constante da área, ok? É meio chatinho isso, mas com os exercícios vai ficar mais simples, tá? Olhem esse resumo aqui também, que ele é interessante, ó. A área de um triângulo, então sabendo que o triângulo ABC é semelhante a BEF. A área do triângulo ABC dividido pela área do triângulo DEF é igual à constante de proporção elevada ao quadrado. Aí a gente retoma essa semana de número 2 na aula de quinta-feira. Dúvidas, meu povo? Dúvidas, comentários, sugestões? Falei muito, falei rápido. Eu sei, eu estou correndo porque eu quero chegar na semana 3. Depois que eu chegar na semana 3, aí a gente vai mais devagar, porque aí eu não vai estar atrasado. Mas tá dando certo, né? Se não der certo também, vocês assistem a aula de novo, pergunta, e a gente chega lá. Falas, meu povo, alguma coisa? Falei muito. Não, tá tranquilo. Muito obrigado, Kaique, por sempre me tranquilizar. Bom descanso para vocês, boa aula e até quinta-feira. Tchau. Valeu. Tchau.